Olá a todos! Meu nome é Roberto e sejam bem-vindos ao canal Mestre da Felicidade. O canal que eu criei pensando em vocês, com a intenção de dividir meus aprendizados e estudos sobre a felicidade e assuntos relacionados à felicidade, com a intenção de ajudar vocês a se tornarem cada vez mais felizes e mais mestres da felicidade da própria vida de vocês. Beleza, gente? Então é isso aí. Gente, então, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, nesse dia de hoje aqui, que pode ser qualquer dia quando vocês estiverem assistindo, né? Eu tô vindo aqui porque eu tô vindo aqui para dividir com vocês um assunto que eu tive uma sacada nessas últimas semanas agora aqui e que eu achei um assunto importantíssimo, fundamental. Então é um insight que eu tive, um entendimento que eu tive, uma compreensão que eu tive, uma iluminação que eu tive, que me fez compreender muita coisa sobre a vida. E é um assunto fantástico. Então eu vim aqui para dividir com vocês isso. Gente, seguinte, eu vim aqui hoje para dividir com vocês uma reflexão e um aprendizado que é tão importante, mas tão importante, que ele está relacionado com uma vida mais feliz, com uma vida mais saudável e com uma vida extremamente mais longeva, com muito mais longevidade de vida, né? Então, isso que eu estou aprendendo, ele permite com que, claro, não é só isso, é uma série de fatores, mas essa é uma base. Esse assunto que eu vou dividir com vocês, ele permite com que a pessoa, praticamente, comece a viver 100, 200, 300, 500, 400, 500 anos, 1000 anos, sei lá, enfim, quantos anos estiver na programação da pessoa. Claro que todo mundo já vive na programação espiritual que a pessoa já está programada de viver. Mas esse assunto que eu tive, esse insight, essa reflexão toda nas últimas 2, 3 semanas, é uma ficha que caiu que permite que as pessoas vivam muito bem e muito saudável durante muito tempo. Durante muito tempo. Tanto quanto for, se estiver programado de viver. Tudo está programado já, né? Se a pessoa vive 30 anos, 50 anos, 100 anos, 150 anos, está programado. Mas de uma maneira geral, falando da nossa vida humana, que na verdade normalmente as pessoas vivem até os 100 anos, hoje em dia 110, 120, 130, assim no máximo, eu acho, né? Isso aqui vai permitir com que as pessoas, esse aprendizado que eu vim aqui dividir com vocês, vai permitir com que as pessoas praticamente não adoeçam mais e vivam quantos anos tiver, praticamente quantos anos ela quiser viver, né? Isso aqui é o segredo quase tipo de uma não eternidade, nem imortalidade, porque o próprio espírito, ele faz uma programação de vivenciar uma certa quantidade de anos para aquela experiência, para aquela vida, né? Mas diria que dá para, se eu não soubesse que existisse uma programação espiritual para cada um viver o tanto de anos que está programado, eu diria que isso permite que a pessoa viva centenas de anos, né? Milhares de anos também, porque ela não adoece mais, que eu vou falar com vocês, a pessoa não adoece mais, ela conseguindo transcender várias coisas que eu vou falar com vocês, e ela não adoece, não envelhece e se mantém no estado de plenitude sempre, física, emocional, quer dizer, ela fica sempre feliz e em paz, ou o máximo possível, e saudável, no corpo físico, com o corpo físico saudável, né? Então é um princípio que eu quero dividir com vocês hoje, que eu acho que é quase quase como se fosse o santo graal, que todo mundo busca, a imortalidade, a vida eterna, né? É mais ou menos por aí, tá? Não que a gente vai ver tudo isso, porque existe uma programação de experiências assim, né? Para algumas pouquíssimas pessoas acho que isso pode acontecer, né? De ter alguma experiência com uma longevidade muito maior, por outros propósitos, mas isso aqui eu acho que é coisa raríssima que acontece no planeta, assim, com pouquíssimas pessoas que estão programadas em realmente passar a realmente viver, né, nos tempos até os tempos atuais, que o padrão de vida era pouco, né? Eu acho que uma história mais recente, talvez poucas são as pessoas que talvez seguissem um padrão de vida tão longevo de tantas centenas de anos ou milhares de anos, né? Eu, Roberto, acredito, né? Mas são pouquíssimas, né? São exceções das exceções, né? É alguma coisa só para programação espiritual e não que é uma regra que o todo faça isso. Porque hoje em dia, nessa civilização atual que a gente está, pós-Atlântida, né? As pessoas vivem poucos anos, né? Então, assim, 30, 50 anos, 70 anos, 80 anos, 100 anos, tipo, tá aumentando cada vez mais a expectativa de vida, mas como a gente está entrando numa nova civilização,
eu acho que a expectativa de vida vai ser de viver pelo menos, no mínimo, 150 anos, daí para cima, né? Então, eu acho que a gente vai recuperar talvez um processo de recuperar, pensando em talvez civilizações anteriores, né? Um processo de vida muito mais longeva, muito mais centenária, de muitas centenas de anos, como planetas que estão eu acredito nisso, planetas que estão que estão em frequências mais altas, dimensões mais altas, vivem muito mais tempo, centenas de anos, milhares de anos, né? Uma pessoa vive milhares de anos, né? Então, eu acho que a Terra, do processo evolutivo que ela está indo, né, que ela está mudando de dimensão, de frequência, para níveis mais avançados, a gente está deixando muita coisa para trás agora, que fazia com que a nossa limitação de vida realmente fosse com menos anos de vida, para uma expansão agora, para ter uma vida que se vive muito mais centenas de anos ou milhares de anos, e talvez nem haja morte também, né? Talvez quando se encerre a vida, o planejamento da vida da pessoa, ela não morra mais, ela só regressa para as outras dimensões acima, né, e tal. Enfim, é uma outra coisa. Mas falando de um todo, de uma média geral, isso que eu vou dividir com vocês, eu acho que é um princípio que auxilia, não é só isso, são várias coisas juntas, né? Mas é um princípio que auxilia com que todo mundo viva cada vez mais. Então, gente, vamos lá. Eu vou dividir com vocês agora aqui o que eu venho pensando nas últimas semanas. Estou com 44 anos, né? Eu estudo sobre felicidade há mais de 20 anos, espiritualidade há uns 30 anos, e fora as experiências que eu tenho também, né, de espiritualidade, né, durante essa vida toda, durante a minha vida toda, tive várias experiências diferentes relacionadas à espiritualidade, interações com outras dimensões e tudo mais. Então, já tive várias coisas, já tive muitos aprendizados de uma galerinha que circunda várias dimensões, segundo eles me falam, né, do universo. Então, tenho minhas experiências, estudo também sobre saúde desde os meus 15, 16, 17 anos, que fui evoluindo cada vez mais, né? Então desde adolescente, estou com 44 anos, né? Desde adolescente já estudo sobre saúde e começo a integrar cada vez mais e compreender cada vez mais os vários componentes, as várias composições que a gente tem da nossa saúde, né? Que tem a parte física, a parte do corpo físico, os chakras, a mente, né? A consciência, são várias coisas que são integradas, né? Então, eu estudo sobre felicidade, sobre espiritualidade, sobre saúde, né? E de outros assuntos também, né? Mas esses são assuntos que eu estudo bastante também, né? Isso me confere com que eu tenha, cada vez mais com o passar do tempo, tenha tido uma visão cada vez mais amplificada sobre todo ser humano e minha visão, né, holística do ser humano, da gente, pessoa, né? E bom, então vamos lá. Então, gente, eu queria dividir com vocês o seguinte. Nas últimas semanas, eu venho refletindo e me caiu uma ficha que eu queria dividir com vocês, gente, que eu achei muito interessante. E eu entendi que é o quê? Essa ficha que caiu é sobre amor próprio. E como o amor próprio está relacionado à nossa felicidade, à nossa saudabilidade, não sei se existe essa palavra, vou até pesquisar, sobre estar cada vez mais saudável fisicamente, né? Emocionalmente também, com o controle das nossas emoções, com uma harmonia e equilíbrio das nossas emoções. E com esse conjunto todo de a gente estar feliz com a gente mesmo, a gente estar em harmonia com a gente mesmo, as nossas emoções estarem harmoniosas, isso reflete na nossa saúde e que reflete na qualidade de vida que a gente vive, em como a gente vive bem e quantos anos a gente vive, né? Porque tudo isso leva a um não adoecimento, quer dizer, ao aumento de estar saudável, de uma vida saudável, né? Em todos os aspectos, né? Físico, mental, emocional e espiritual. E isso proporciona que a gente viva cada vez mais e melhor durante cada vez mais tempo, né? Quase eliminando o processo que a gente conhece como envelhecimento, que eu tenho uma outra visão sobre isso, que para mim o envelhecimento não é um envelhecimento, ele não existe. O que existe são somatizações no corpo inteiro, porque eu estudo isso, eu tenho minha visão formada sobre isso. Para mim o tempo não existe. O que existe, que a gente vê a nossa alteração desde quando a gente é bebê até a gente ter um corpo adulto, é uma alteração da luminosidade que a gente tem internamente, do nosso desenvolvimento consciencial, que implica no desenvolvimento energético, na ampliação da vibração dos nossos chakras. Isso tudo faz com que o nosso corpo físico cresça de um corpo de um feto até para um bebê, para uma criança, e para um jovem, um adulto, né? Então, eu tenho uma visão sobre isso bem diferente, né? Então, eu não acredito no termo envelhecimento como
como que a gente está acostumado a ouvir. Eu vejo o envelhecimento só como um processo de adoecimento, de somatização, né? De bloqueio de energia que vai fazendo com que a gente adoeça aqui, ali, nasce cabelo branco, barba branca, né? Aconteça isso com a pele, blá, blá. Então é um processo energético interno que acontece que por bloqueio de fluxo de chakra das energias é que o corpo começa a não ter uma fluidez energética e aí o corpo começa a adoecer. E aí vem as somatizações que a gente chama de envelhecimento. Né? E isso é uma visão sobre a mudança do corpo, e tem uma minha visão também sobre o tempo, que a passagem do Sol sobre a gente não implica na passagem do tempo, e sim simplesmente num outro processo. Ele não contabiliza o tempo e a gente que usa ele como referência, mas não quer dizer que o Sol esteja passando em cima da gente que o tempo esteja passando, né? Sim, só que o dia passa, só que a gente contabiliza como um dia, 2 dias e tal, mas não quer dizer que o tempo, porque o Sol passa em cima da gente, não quer dizer que o tempo, que existe o tempo por causa disso. Existe só a percepção da luz e da não luz, do Sol e não Sol, né? Quem estiver interessado em ver mais sobre isso, tem um vídeo que eu falo sobre a não existência do tempo. Vai lá, aqui na parte lá parte de espiritualidade, está lá como não existência do tempo. Eu explico mais sobre isso. Mas voltando então, o que eu quero dizer com tudo isso? Esse insight que eu tive está ligado com o amor próprio. E o quanto que o amor próprio está relacionado com a gente estar mais feliz, está mais equilibrado nas emoções, está mais equilibrado com o quê? Com a saúde do corpo. E estando equilibrado com a saúde do corpo, a gente tem uma qualidade de vida e uma longevidade muito maior. Então, gente, eu vou dividir com vocês agora aqui esse meu ponto de vista, tá? O que acontece? Das últimas semanas para cá, de umas 2, 3 semanas para cá, eu tive uns insights de reflexões que eu já tinha há muito tempo e que agora é meio que um quebra-cabeça. Você vai juntando várias peças, uma hora você coloca um monte de uma pecinha, fecha aquela cabeça e você consegue ter a visão completa das coisas, né? Então vamos lá, vou dividir com vocês a minha linha de raciocínio assim, né? E eu vou falar sobre amor próprio, tá? O que eu vim analisando cada vez mais? Jesus foi um dos caras que, se ele falou isso de verdade mesmo, e eu acredito que isso ele falou assim: amar ao próximo como a si mesmo. Então, amar ao próximo como a si mesmo. Então, amar ao próximo igual você se ama. Não é amar ao próximo mais do que você e nem amar ao próximo menos que você. É amar igual. Então, é amar ao próximo como a si mesmo. Você não vai amar o outro mais do que você. E também não vai amar o outro menos do que você. Então, do mesmo jeito que você ama o outro, você se ama. E do mesmo jeito que você se ama, você ama o outro. Então, amar ao próximo como a si mesmo é amar a si mesmo e ao próximo, né? Na mesma quantidade, na mesma frequência, no mesmo nível. Só que isso, ele falou isso. Só que acontece, a gente, a vida pra mim é como se você sempre fala nos vídeos isso, né? Pra mim a vida é uma escola e a gente é tudo aluno. E como aluno a gente está aprendendo sobre a vida, sobre as várias matérias da vida. Então vamos dizer que a gente tem umas 6, 7, 8 matérias diferentes na vida. A gente aprende sobre saúde, a gente aprende sobre relacionamento, a gente aprende sobre dinheiro, a gente aprende sobre trabalho, a gente aprende sobre espiritualidade, a gente aprende sobre o amor. A gente aprende também sobre o amor. Uma das matérias da escola da vida é o amor. Todos estamos aqui aprendendo a nos amar cada vez mais, a nos valorizar cada vez mais, a nos respeitar cada vez mais e a nos proporcionar tudo que queremos e a nos aceitarmos como nós somos. Então, nós estamos aprendendo a nos amarmos. E isso é um aprendizado. E eu acho que o que acontece, o caminho mais natural que acontece, refletindo em algumas coisas nos últimos tempos, é que a gente começa a se amar de fora para dentro. A gente vive uma vida que a gente aprende a se conhecer de fora para dentro, do exterior para o interior. Ninguém aprende a se conhecer logo de quando você nasce, quando você é criancinha, nem quando você é jovenzinho. Com o passar do tempo, você começa a aprender o quê? Amar os outros, amar a família, os amigos, as pessoas, e depois você vai se amando. Você aprende a conhecer primeiro o mundo exterior, para depois conhecer o mundo interior, com autoconhecimento, com autopercepção, com autoentendimento. Então, o processo todo da vida, para mim, ele é do exterior para o interior. Primeiro a gente começa a conhecer o exterior e depois a gente começa a conhecer o nosso interior.
os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes. A gente começa a mergulhar dentro da gente, conhecer nosso consciente, nosso subconsciente, né? Essa questão toda energética, interior. Então, ninguém começa a se conhecer de dentro para fora. Eu acho que o caminho natural de evolução da vida é a gente começar por fora, pelo exterior, e depois mergulhar para o interior. Então, o caminho cada vez mais da interiorização, da exteriorização para a interiorização. E a gente também aprende a amar primeiro os outros, a família, os amigos, né, os conhecidos, as pessoas, e depois a gente vai se amando. Então, o processo de amar, de amor, o processo de amor mesmo, ele começa, eu acho, do exterior para o interior. Então, conforme vai passando o tempo, a gente começa com um nível de amor próprio, pequeno. E a gente, com o passar do tempo, vai expandindo esse nível de amor próprio e vai aprendendo através das experiências, das situações, né, positivas e negativas, a gente vai aprendendo a se amar cada vez mais, a se aceitar cada vez mais, a se respeitar cada vez mais, a se proporcionar tudo de melhor cada vez mais, né, a se amar cada vez mais. Então esse processo de amor próprio, ele é um processo degrau a degrau. A gente vai aprendendo a se amar degrau a degrau, passo a passo, né? É gradual e é gradiente, é aos pouquinhos que a gente vai se amando cada vez mais, né? Então o amor próprio a gente vai desenvolvendo com o passar do tempo, assim como a sabedoria. A sabedoria, ninguém nasce sábio. A gente vai aprendendo as pequenas lições da vida através dos acertos e dos erros. E com o passar das situações que a gente vai vencendo, onde a gente vai tirando aprendizados, esses aprendizados vão conferindo para a gente sabedoria. Sabedoria da vida, sabedoria de vários campos. Então a sabedoria são os aprendizados que a gente vai tendo através das experiências que a gente vai passando, de acertos e de erros. A gente tem aprendizado, esse aprendizado faz com que a gente se torne sábio, cada vez mais sábio, com cada vez mais sabedoria. Então a sabedoria também vai sendo aumentada conforme vai passando o tempo. A capacidade de realização é a mesma coisa. Ninguém nasce realizando tudo 100%, aprendendo a realizar tudo que quer. A gente começa de pouquinho em pouquinho, aprendendo a realizar pouquinho, e vai ampliando e aumentando a nossa capacidade de realização. De quando a gente é criança, para quando a gente é adolescente, para quando a gente é adulto, quando a gente está com um estado de adulto já com bastante maturidade, né? Um adulto ancião. Quanto mais a gente vai realizando, mais a gente vai aumentando a nossa capacidade de realização. Então, estou falando para vocês da chamatrina, né? Da frequência do amor, da frequência da sabedoria e da frequência da realização, que é a chamatrina, que é a energia crística. Então, as nossas energias, elas vão ser expandidas com o passar do tempo, e são uma evolução natural. A nossa energia crística, a chamatrina que existe dentro da gente, as nossas energias de amor, de sabedoria e de realização, elas vão sendo expandidas e aumentadas conforme vão passando o tempo. Só através das experiências que a gente vivencia, através das situações que a gente vivencia, do acerto e do erro, do amor e da dor, é que a gente vai aprendendo. É só vivendo a vida que a gente vai aprendendo. Ninguém nasce sabendo tudo. E nem seria legal. Porque senão, porque se eu sei tudo, por que eu vou nascer? Por que eu vou viver? A vida é um aprendizado, é uma viagem. A gente está aqui viajando nessa vida, experimentando a vida, e conhecendo, e se aventurando, e explorando a vida. E a gente está aprendendo sobre a vida. A gente não sabe nada e vai aprendendo de pouquinho em pouquinho, cada vez mais, sobre várias coisas da vida. Então, nós somos todos alunos, vamos dizer assim, em cada vida, que eu acredito em cada vida, né, em várias vidas, incipientes, sem bagagem, a não ser com bagagem que a gente traz interna, de consciência e tal, mas não de lembrança de vidas passadas, na maior parte das vezes, né, não estou falando de exceções, né, onde a gente nasce bebezinho, vira criancinha e vai expandindo. Então, o nosso aprendizado em cada vida, ele vai expandindo cada vez mais. Então, falando de uma única vida, a gente vai aprendendo cada vez mais, expandindo cada vez mais nossos conhecimentos. Então, a vida é uma evolução constante, onde a gente vai ampliando o nosso nível de consciência, de entendimento e de evolução. E vai evoluindo cada vez mais com o passar do tempo. E aí, voltando para a questão do amor próprio, o amor próprio é isso. A gente vai aprendendo a se amar aos poucos, de pouquinho em pouquinho, por experiência, através de acertos, através de erros, porque não existe acerto e erro, existem experiências, que a gente já está mais próximo daquilo que a gente quer ou menos próximo daquilo que a gente quer. Como a gente não sabe fazer aquilo, a gente está aprendendo. Então a gente vai acertar e errar
até conseguir aprender aquilo, né? Então, a gente vai aprendendo a se amar através das experiências, dos acertos e dos erros, do amor e da dor, de ambos os caminhos, do positivo e do negativo. E assim a gente vai aprendendo a se amar cada vez mais, através das experiências da vida, nosso nível de amor vai ampliando cada vez mais e a gente vai se tornando cada vez mais amorosos, assim como sábios e assim como realizadores também. Mas falando do amor, o nosso nível de amor ele vai aumentando com o passar do tempo, com o passar da vida, né? E assim o nosso nível de amor vai ampliando cada vez mais. E nesse caminho de ampliação do nível de amor que a gente tem, a gente começa a aprender sobre o amor, primeiro do externo, para depois ir para o interno. Primeiro a gente aprende a amar os outros, e depois a gente aprende a se amar, né? Então é amando os outros que em paralelo a gente vai aprender a se amar também, né? Então é de fora para dentro. Então os estímulos externos vão estimulando o nosso interno. A gente aprender a amar os outros, amar a família, amar os pais, amar os filhos, os irmãos, aprender a amar os avós, tios, sobrinhos, os primos, a família, os amigos, os conhecidos, os vizinhos, a humanidade, as pessoas. A gente vai aprendendo a amar com o passar do tempo e através de amar os outros é que a gente vai aprendendo a se amar também. Então, para mim, na minha opinião, que não é definitiva ainda, porque eu estou aprendendo sobre o amor, então eu não posso falar com, nossa, o cara é o mestre do amor. Não sou. Estou aprendendo a amar como todo mundo está aprendendo. Mas eu acho que eu estou chegando num nível de compreensão sobre o amor, que eu acho que eu tenho uma visão bem ampliada, né? E aí, eu acho que esse é o caminho do amor. Eu acho, não estou afirmando nada, porque eu não tenho certeza absoluta, estou aprendendo sobre isso, estou aprendendo sobre o amor, estou aprendendo a me amar e amar as pessoas. Então estou aprendendo sobre amor, mas eu acredito que eu tenho um nível de compreensão sobre o amor já bem claro sobre as coisas. Não sei se é avançado ou não, mas o nível talvez um pouco avançado, mas não sei o quanto de avançado, mas um nível de amor, de compreensão sobre o amor bem avançado, assim, né? Então, eu acho, mas tudo bem, estou dividindo com vocês um achismo, tá? Baseado na minha experiência, e não estou falando que estou certo nem estou errado, tá? Mas baseado na minha experiência, na minha visão sobre o amor, eu acho que a gente aprende de fora para dentro. Eu acho que a gente aprende a se amar do exterior para o interior. A gente aprende a amar primeiro as pessoas para depois se amar. Então, conforme a gente vai aprendendo a amar as pessoas, a gente também vai aprendendo a se amar. Então, é uma escadinha que a gente vai subindo para as pessoas e ela vai replicando para a gente também. Então, quanto mais a gente aprende a amar as pessoas, a gente também vai aprendendo a se amar. E uma coisa que acontece, que eu percebo, e agora eu vou chegando cada vez mais assim no ponto que eu quero dizer para vocês, que o que eu percebo é que é o seguinte, o processo de se amar, primeiro a gente aprende a amar todo mundo, e é mais fácil, amar fora, amar a família, os amigos, os conhecidos, os vizinhos, a humanidade, sei lá. Então você começa, vamos falar assim, você começa a amar a família, os amigos, você começa o amor externamente, amar os outros. Aí depois chega uma hora que aquilo começa a servir de estímulo para você aprender a se amar também, né? Então, essa relação é como se fosse um espelho que vai te estimulando você olhar para você também. Quanto mais você ama fora, você vai aprendendo a olhar para dentro através do espelho e refletindo em você e aprender a se amar também. Então, como se fosse uma situação de espelho, você ama fora, aquilo te estimula você a aprender a amar dentro, a se amar. Mas, primeiro as pessoas, eu percebo que eu acompanho muito isso, eu vejo a evolução das pessoas, né, em suas várias idades, eu vejo que as pessoas começam a amar os outros. Nesse caminho de amar os outros, elas começam a amar os outros, mas elas, nesse caminho de aprendizado de amar os outros para se amar, primeiro você ama o externo para depois amar o interno, primeiro você ama os outros para depois aprender a se amar, nesse processo, as pessoas amam todo mundo, começam a amar os outros, a família, todo mundo, o cachorro, todo mundo, ama o externo, ama os outros, mas ela não ainda tem amor por ela mesma, então o que acontece? Ela começa a amar todo mundo, mas ela esquece dela. Ela faz tudo para todo mundo, mas ela não faz para ela. Ela respeita todo mundo, mas às vezes ela não consegue se respeitar. Ela aceita todo mundo, mas ela não consegue se aceitar. Então ela tem amor para todo mundo, mas muitas vezes e faz tudo para todo mundo, faz o melhor para todo mundo, faz tudo para todo mundo, mas não faz para si mesma. Então o que eu percebo é que muitas vezes as pessoas fazem tudo para todo mundo, mas se deixam de lado. Amam todos os outros, cedem os outros da melhor forma possível, fazem tudo para os outros, dão tudo de melhor para os outros, mas se deixam de lado. E ao se deixar de lado, elas amam os outros, mas elas se anulam, elas não se amam. Então eu acho que chega um ponto que as pessoas amam todo mundo e fazem tudo para todo mundo e não faz para si mesmo.
porque ainda não chegou no ponto de perceber a si próprio e perceber o próprio amor delas, que não está tão alto quanto ela faz isso para os outros. Então o nível de amor próprio da pessoa não está tão grande quanto ela faz para os outros. Às vezes faz tudo para todo mundo. Um pai, por exemplo, uma mãe, faz tudo para todo mundo. Faz tudo para o marido, para a esposa, faz para os filhos, faz para os próprios pais, faz para a família toda, faz para todo mundo, faz para os amigos. Vai lá no trabalho, faz para todo mundo no trabalho lá, mas se deixa de lado. E esse é o grande ponto da questão. Que eu percebo que, como isso está relacionado com tudo que eu falei no começo do vídeo, com a felicidade pessoal, com o nível de saúde, de equilíbrio emocional e harmonia emocional, e com o nível de saúde da pessoa. Por quê? Porque o que eu venho percebendo nos últimos muitos anos de vida, reparando, observando, percebendo, analisando a vida de todo mundo ao meu redor, da família, dos amigos, dos meus conhecidos, dos meus vizinhos, das pessoas que eu vejo na televisão, na internet, as pessoas do mundo. O que eu percebo cada vez mais é que isso acontece. As pessoas têm um nível de amor cada vez maior e altíssimo pelos outros, mas não conseguiram se amar ainda. Ama todo mundo, mas não se ama ainda. Faz tudo para todo mundo, mas se deixa de lado, se anula, não faz para si mesmo. Faz tudo para todo mundo e se coloca no último lugar da fila, quando está na própria fila de si mesmo. Então faz tudo para todo mundo e se deixa de lado. E isso é um comportamento natural, que é um comportamento que todo mundo passa. Todo mundo no processo de evolução aprende a fazer para todo mundo e depois fazer para si próprio. As pessoas podem ter esta percepção ou não. As pessoas podem perceber isso ou está tão batido, tão automático que as pessoas nem percebem que elas fazem para todo mundo e não fazem para elas. Que elas amam todo mundo e servem todo mundo e fazem tudo de melhor para todo mundo e são serviço, né? Servem todo mundo e dão presente para todo mundo e ajudam todo mundo e servem todo mundo, mas se deixam de lado, se anulam, se deixam de lado. Então as pessoas amam todo mundo, mas não se amam. Um dia elas vão aprender a se amar, amar os outros e depois se amar. Aí vai equilibrando. Mas nesse nível, as pessoas ainda não se amam. Então o que acontece? Isso é uma coisa legal da gente perceber. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas fazem isso para todo mundo, amam todo mundo, mas não conseguem se amar ainda. E o que acontece? Com o passar do tempo, se a pessoa não tem essa percepção de que ela se anula, que ela faz tudo para os filhos, faz tudo para a esposa, para o marido, para os pais, para a família, para os familiares, para os amigos. No trabalho é nota 10, faz tudo para todo mundo. Mas ela se coloca de lado. Se a pessoa não para perceber isso, se ela não tem essa percepção, o que acontece com ela? Ela entra nesse ciclo de fazer tudo para todo mundo e se deixar de lado. E é o que eu percebo acontecer. Quando as pessoas fazem tudo para todo mundo e se deixam de lado, elas fazem tudo para os outros ficarem felizes. Só que se ela não faz para ela, em primeiro lugar, ficar feliz com ela mesma, o que acontece? Com o passar do tempo, ela começa a ficar o quê? Com o passar do tempo... Peraí. Eu estava refletindo umas coisas aqui. Então, o que acontece? Com o passar do tempo, essa pessoa faz tudo para todo mundo, e aí quando ela vai fazer, como ela não faz para ela, com o passar do tempo, o que vai acontecendo? Ela vai ficando frustrada. Porque ela faz tudo para todo mundo, separa o tempo para fazer todo mundo e não separa tempo para ela. E aí quanto menos ela separa tempo para ela fazer as coisas que ela gosta, por exemplo, a pessoa não separa, a pessoa gosta de fazer, sei lá, exercício físico, atividade física, e ela não separa tempo para ela, uma academia, ela não separa tempo para ela, separa tempo para cuidar da casa, do esposo, do marido, dos filhos, dos pais, sobrinho, da família, dos familiares, dos amigos, tudo, né? Para o trabalho, faz tudo para todo mundo, separa tempo para todo mundo, mas ela não separa tempo para ela. E ela quer fazer uma academia, não faz uma academia. Ela quer sair para, sei lá, para fazer passeio só com ela mesmo, que ela gosta de fazer com ela mesmo, coisas individuais, ela não faz. Ela quer comprar coisas só para ela compra coisas para todo mundo da família. Mas quando ela quer dar um presente para ela mesma, ela não consegue se dar.
né? Então, ela quer estar com as pessoas que ela quer estar sozinha individualmente, mas ela não está. Ela faz tudo com a família junto, com todo mundo, mas ela não separa o tempo que ela quer. Quer estar sozinha com algum familiar, quer estar sozinha com um amigo, quer estar sozinha com ela mesma, quer tirar um momento só para ela ficar lá sozinha, reflexiva, ou curtindo uma coisa que só ela gosta de fazer com ela mesma, uma caminhada sozinha, e fazer um passeio que só ela, para ela estar sozinha, que ela gosta de fazer sozinha, enfim, manifestar a própria individualidade. Nós somos seres individuais em primeiro lugar, porque primeiro quem existe é a gente. Nós somos que existimos em primeiro lugar. Antes de qualquer coisa, de familiares, de amigos, de conhecidos, de vizinhos, de colegas de trabalho. A gente existe como ser primeiro individual e depois coletivo. Porque se a gente não existir, que não existe nada ao nosso redor. Então primeiro existe a gente. Só que essa individualidade, quando a gente não se ama ainda, a gente ama os outros, faz tudo para todo mundo, mas aplaca, anula a própria individualidade. E quando a gente anula a própria individualidade e você faz para todo mundo e você não faz para você e não faz por você coisas individuais que só você gosta, quer dizer, você não equilibra um tempo só para você e depois você separa um tempo para sei lá, para o casal, né, o marido e esposa, depois para os filhos, para os pais, para os sobrinhos, para a família, para os amigos, né, para o trabalho. Quando você separa tempo para todo mundo, né, para a família, para os amigos, para os conhecidos, familiares, para o trabalho, e não separa tempo para você, para a sua própria individualidade, para você manifestar as coisas que você gosta, o que acontece? Você está se anulando. Você está anulando a sua própria individualidade. Você está anulando a sua própria existência. Você está aplacando, você está cobrindo, você está anulando a sua própria existência individual. A sua própria individualidade, o seu próprio ser, que nasceu e tem vontade de expressar a própria individualidade. Ninguém está falando para ser egoísta, está falando para você pensar em você e também em todo mundo que você ama ao seu redor. Então, as pessoas, o que acontece? As pessoas que estão nesse nível, que elas fazem tudo para todo mundo e não fazem para ela, elas se anulam. E o que acontece? Quando elas não fazem nada para elas, individualmente, quando elas não alimentam a própria individualidade, não expressam a própria individualidade, não fazem aquelas coisas que elas têm vontade de fazer como ser individual, momentos únicos, sozinhos, que eles gostam de fazer coisas individuais. Quando ela não separa assim para ela, aos pouquinhos ela vai matando, aplacando a própria essência, a própria alma dela, que quer se manifestar e não manifesta. Os próprios desejos e vontades que a pessoa tem de fazer coisas, de realizar coisas, de comprar coisas para ela, de estar com quem ela quer estar, né? Primeiramente estar com ela mesma, e estar com outras pessoas que ela quer estar individualmente. Não, eu quero estar com um amigo meu, quero estar com uma amiga minha, quero estar com um parente meu, quero estar com um colega de trabalho meu, eu sozinho, né? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, não, é só coisas coletivas, eu com a família, eu com os colegas de trabalho, eu com os amigos, com todo mundo, mas assim, muitas vezes a pessoa anula aquela vontade individual do que ela tem vontade de ter, né? Coisas que só ela quer comprar para ela, de coisas que ela quer realizar só para ela, de coisas que ela tem vontade de estar com quem ela quer estar só ela, né? Então, muitas vezes a pessoa acaba anulando a própria individualidade. E essa anulação da própria individualidade aplaca o próprio ser dela. É como se pegasse o próprio ser dela e cobrisse com um manto que ela não vê mais nada. Tipo, ela não vê, ela apaga o próprio ser. Pega a borracha e apaga o próprio ser. Só existem os outros, né? Pega a borracha ali, ó, apaga o próprio ser. Então só existem os outros. Ela não existe mais, porque ela apagou, né? Então o que acontece? Nesse processo de amor próprio, existe um nível de pessoas que estão no nível de amor próprio. A pessoa está no nível, quando está nesse nível, que ela ama todo mundo. Faz para todo mundo. Para a família, para os amigos, para os colegas de trabalho, para os vizinhos, para todo mundo. E ela mesma se anula. Ela não faz nada por ela. E o que acontece? Esse é o ponto todo. Por quê? Quando ela começa a não fazer coisas por ela, pela própria individualidade, manifestar, expressar a própria individualidade, o que acontece? Ela começa a morrer por dentro. Ela começa a definhar por dentro. Ela começa a apagar a própria alma dela por dentro. Então o que acontece? A pessoa, quando anula o próprio ser, não porque ela quer e nem é consciente, é porque pelo próprio processo de aprendizado de amor próprio, do amor, a pessoa começa a aprender a amar os outros para depois se amar. Então quando a pessoa está nesse ponto, ela não se amou ainda, ela se anula. E quando ela começa a se anular, ela começa a apagar o próprio ser. E o que acontece? Quando ela não faz nada por ela, ela faz todo mundo feliz, mas ela não fica feliz.
Por quê? Porque ela tem vontade de fazer as coisas que só ela individualmente tem vontade de fazer e ela não faz. Ela tem vontade de comprar coisas que só ela tem vontade para ela mesma e ela não compra. Ela tem vontade de estar com pessoas que ela quer estar individualmente, só ela, sem outros familiares em volta, sem outros amigos em volta, só ela, né? E ela não faz. Então, conforme vai passando o tempo, a pessoa tem vontade de fazer coisas com a sua própria individualidade e ela não faz, ela, com o passar do tempo, ela faz para todo mundo e não faz para ela, aquilo começa a gerar uma frustração, porque ela faz tudo para a felicidade dos outros, mas ela não faz para ela. E aí ela começa a ficar frustrada, porque ela tem vontade, ela tem o impulso de fazer coisas para ela, de fazer aquela coisa que ela tem vontade sozinha, né? Um esporte sozinho, um hobby sozinho, fazer um passeio sozinho, fazer alguma coisa que vai entreter ela sozinha, né? Comprar um presente só para ela, que ela quer só para ela, enfim. Então quando a pessoa ela faz tudo para todo mundo, faz todo mundo feliz, mas ela se anula, o que acontece? Com o passar do tempo ela vai ficando frustrada, porque ela tem um ímpeto, vem essa vontade espontânea dela fazer aquilo para ela, e ela apaga, ela breca, ela segura, e não faz aquilo por ela. Quando ela não faz aquilo por ela, o que acontece? A pessoa vai gerando frustração. Uma vez aqui que ela tem uma vontade de fazer uma coisa lá só para ela, não fez, com uma frustração. Tem vontade de comprar uma coisa lá para... Não compra para os outros, para todo mundo. Compra para os filhos, mas ela não compra para ela também. Não está falando para não deixar de fazer para os outros, mas tem que fazer para os outros e para si próprio. Para si próprio e para os outros, né? Não só para os outros se anular. Então ela começa a não fazer para ela fica com frustração. Então a pessoa tem vontade de realizar uma coisa para ela não faz, ela tem vontade de comprar uma coisa para ela não faz, de estar com pessoas que ela quer estar, ela não está. Então, quando ela tem essa vontade de fazer alguma coisa e ela não faz, aquilo gera uma frustração. Essa frustração, com o passar das vezes, uma vez, outra vez, com o passar do tempo, de ela se anular, de ela fazer tudo para todo mundo e se deixar de lado, se anular, com o passar do tempo aquilo vai gerando frustração. Vai gerando frustração, essa frustração vai gerando ansiedade, e com o passar do tempo, essa frustração, essa ansiedade, pode gerar o quê? Pode começar a gerar tristeza, porque ela fica frustrada com ela mesma. Ela faz tudo para todo mundo, mas ela se anula. Então ela está apagando a vida dela, individual. Ela está apagando o próprio ser. Está aplacando a própria essência, a própria alma dela, que sente vontade de expressar-se, de se expressar, e ela não se expressa. Então o que acontece? A pessoa, quando ela está fazendo isso, ela começa a apagar a alma dela, e ela começa a ficar frustrada. E aquela frustração gera ansiedade, e com o passar do tempo, se ela fica muito tempo se anulando, aquilo começa a gerar uma tristeza. E depois de muito tempo que ela fica se anulando, a visão dela pode ficar turva, pode ficar meio entristecida, pode ficar meio negativa, pode ficar sem motivação, pode ficar uma visão mais apagada. E com o passar do tempo isso pode gerar depressão na pessoa, porque ela está anulando tanto o próprio ser, que ela vai ficando triste, vai ficando frustrada, aquilo vai baixando a energia dela, vai deixando ela negativa, vai deixando a vida sem graça, uma vida cinza, uma vida apagada, uma vida sem... né? Porque ela faz tudo para todo mundo, mas ela se anula. Ela faz tudo para a felicidade dos outros, mas ela se anula. E aí a pessoa vai ficando frustrada e triste, né? E negativa, com uma visão negativa da vida, com uma visão triste da vida, né? E aí o que acontece? E esse é o ponto que eu falo da imortalidade, né? Ou da longevidade, de uma vida que mantém cada vez mais saudável por muito tempo. Por quê? Agora eu vou chegar nesse ponto também. Por quê? Porque conforme a pessoa vai ficando triste, estressada, frustrada, o que acontece? Quando ela vai ficando assim, quando as emoções delas vão ficando desse jeito, mais negativas, vai havendo um bloqueio do fluxo de energia das pessoas. Todo bloqueio que a pessoa tem por tensão, bloqueia os chakras da pessoa, o campo emocional da pessoa, o campo áurico da pessoa, as camadas da aura da pessoa, as energias da pessoa, que os chakras estão ligados com o corpo físico. O nosso corpo energético, que são os chakras, vamos dizer assim, ele cria um campo áurico, então a gente tem um corpo físico, sobreposto ao corpo físico que a gente não enxerga, a gente tem uma camada, tem um campo vibracional ao nosso redor, né? Esse campo vibracional, ele energeticamente alimenta nosso corpo físico, né? Ele vem por energias que vão alimentando nosso corpo físico através de filamentos energéticos sutis e quase físicos, que vão alimentando cada um dos nossos chakras, que esses chakras estão ligados com cada região do nosso corpo, com as glândulas hormonais correspondentes e com as regiões do corpo. Então o que acontece? Conforme a gente vai ficando tenso, qualquer tipo de tensão bloqueia o fluxo das energias dos chakras. E quando os chakras começam a bloquear o fluxo de energia, nosso corpo começa a adoecer.
e pode adoecer em todos os chakras que estão no nosso corpo inteiro e que alimentam o nosso corpo inteiro. No chakra coronário na cabeça, no frontal que fica na testa, no laríngeo que é na garganta e nos outros chakras, no cardíaco, no plexo solar, no sexual, no básico, que são os 7 chakras principais que a gente conhece. Então o que acontece? Conforme as pessoas vão se anulando, né, ama todo mundo, faz tudo para todo mundo, mas se anula, o passar do tempo quando a pessoa se anula, não faz nada por ela, pela própria individualidade, aquilo vai gerando tensão, frustração, a frustração vai gerando esse bloqueio por tensão, vai gerando o bloqueio do fluxo dos chakras, das energias todas, que param de alimentar o corpo físico da pessoa. E o que acontece? A pessoa começa, a primeira coisa, não ficar mais feliz, ela começa a ficar o quê? Triste, frustrada, triste, depressiva, às vezes é muito prolongado, então leva uma tristeza, então emocionalmente a pessoa fica mais triste e para baixo, né? E com uma visão às vezes cada vez mais negativa, então nas emoções acontece isso. E no corpo físico, a pessoa vai adoecendo. Essa tensão toda vai bloqueando o fluxo das energias, dos chakras, que vai bloqueando os chakras alimentarem energeticamente no nosso corpo físico, e aí começa a precipitar as doenças. E a pessoa começa a aparecer doenças no corpo físico dela. E aí essas doenças vão fazendo com que a gente chama de envelhecimento. Porque aí a pessoa fica com cabelo branco, cai cabelo, aí a pessoa começa a ter problema na pele, aí a pessoa começa a ficar doente num negócio, no outro, a postura. Então várias coisas no corpo da pessoa começam a adoecer. Por quê? Adoecer fisicamente, por quê? Porque as energias estão bloqueadas através dos chakras, não estão mais alimentando ali o corpo, e o corpo começa a ter as energias bloqueadas e transformar isso em doença. Começa a adoecer, começa a somatizar. Então, e aí o que acontece? Então, quando a pessoa faz tudo para todo mundo, e todo mundo faz tudo para todo mundo ficar feliz, mas se anula, aquele processo de anular com o passar do tempo vai se prolongando um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 20 anos, né? Conforme vai passando aquele tempo, se prolongando muito, a pessoa começa, primeiro que ela vai, na felicidade dela cai, ela vai ficando triste, com uma visão mais frustrada, então emocionalmente acontece isso com ela. Fisicamente, a pessoa começa a adoecer fisicamente, que é o que a gente chama de envelhecimento, na minha visão, e a pessoa começa a envelhecer, porque ela começa a adoecer fisicamente, e começa a acontecer várias coisas, e ela começa a envelhecer. E aí chega um momento que a pessoa, de ficar muito frequente nisso, a doença pode ir afundando cada vez mais, a pessoa, né, pode chegar uma hora a morrer por causa da doença, de algum tipo de doença. Então, esse processo todo do amor próprio faz com que, no processo de a pessoa aprender a se amar, ela começa a amar primeiro externamente, para depois amar internamente. Então, primeiro ela ama os outros, e depois ela começa a se amar. Enquanto ela não se ama ainda, enquanto ela não consegue se amar e ela se anula, ela não se respeita, não consegue se respeitar, não consegue se valorizar, não consegue se amar, ela se anula a própria essência dela, ela apaga a própria alma, placa a própria alma, ela não expressa mais a própria alma, os próprios desejos, não expressa os próprios desejos, não manifesta os próprios desejos, as vontades, os sonhos, não realiza mais os sonhos que ela tem vontade de realizar para ela, as vontades, os desejos que ela tem vontade de realizar para ela, e ela começa aos pouquinhos a aplacar a alma dela. Ela começa a apagar, né, cobrir um pouco a alma dela. E aí ela vai não alimentando mais a alma dela, vai cobrindo a alma e a chama da vida dela, que a alma dela está lá pulsando, vibrando, começa a apagar, que nem uma chama que começa a apagar a luz, ela vai apagando, vai apagando, vai apagando, e a luz interna da pessoa começa a apagar, 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 até o ponto que ela vai ficando triste, que ela vai ficando doente, e até o ponto que ela pode morrer, né? Então, nesse processo de amor próprio, o que eu venho percebendo cada vez mais, no passar dos meus anos de vida, e dos meus estudos, e das minhas reflexões, é que no processo de amor próprio, que estamos todos aprendendo a amar, nós todos estamos aprendendo sobre o amor, estamos todos aprendendo a nos amarmos. Nesse processo, a gente começa o desenvolvimento do amor, aprendendo primeiro a amar o externo, a amar os outros, para depois se amar. Amar o próximo como a si mesmo. Então a gente aprende primeiro a amar o próximo, e enquanto isso a gente não está se amando a si mesmo, a gente está se anulando. E aí, quando você está amando os outros, não está se amando ainda. E nesse processo, quando você não está se amando ainda, a pessoa entra nesse processo que vai gerando uma frustração, tristeza, adoecimento, e até pode levar à morte por causa de doenças, né? Então, esse é o processo que eu vejo que no nível de amor próprio, quando a gente vai aumentando o nosso nível de amor próprio, a gente passa por essa etapa de amar os outros e não se amar ainda, e aí isso faz com que a gente adoeça, fique triste, adoeça e morra, né? E possa até morrer em algum momento, né? Então, esse é um processo natural de amor próprio. Mas conforme a gente vai aprendendo a se amar cada vez mais,
uma hora a gente ama os outros e começa a aprender a se amar também. Quando a gente começa a se amar também, que aí é uma outra situação, que é a evolução dessa situação anterior que eu falei, quando a gente começa a aprender a se amar, então é amar ao próximo como a si mesmo. Quando a gente começa a olhar para a gente, para a nossa individualidade, olhar para a gente como ser que estamos vivos e que temos nossa individualidade e que nossa individualidade precisa ser expressada, porque nós nascemos para expressar a nossa própria individualidade, nós nascemos nós nascemos criadores da vida. Deus criou, na minha concepção, Deus criou o universo para que nós vivenciamos a experiência do universo e criemos no universo. Criemos nosso próprio universo. E nosso próprio universo que é? Nossa própria vida. Então nós nascemos para criar nosso próprio universo, a nossa própria vida, a nossa própria realidade, que é o quê? É a criação dos nossos sonhos. Nós nascemos para realizarmos nossos sonhos, materializarmos nossos sonhos. Nós nascemos para criar. Somos todos criadores e nascemos para criar nossos sonhos. Nós nascemos para brincar na vida, brincar de criar a nossa própria realidade, de criar nossos próprios sonhos, de manifestar os nossos próprios sonhos, de materializar nossos próprios sonhos. Nós nascemos para materializar nossos sonhos. Nós nascemos criadores da nossa própria vida para criar nossos próprios sonhos. Quero ser astronauta, quero ser jogador de futebol, quero ser dentista, quero ser engenheiro, quero ser arquiteto, quero ser cantor, quero morar na casa dos meus sonhos, quero morar no país dos meus sonhos, quero fazer o passeio dos meus sonhos, quero ter o carro dos meus sonhos, quero ter a moto dos meus sonhos, quero ter o relacionamento dos meus sonhos, quero ter a família dos meus sonhos, quero ter a realização profissional dos meus sonhos, quero ter tudo. Nós nascemos para querer ter e manifestar, e materializar, e concretizar. Nós nascemos para materializar nossos sonhos. Nós somos deuses em miniaturinha, criando nossos próprios universos, criando nossas próprias realidades, criando nossos próprios sonhos, materializando nossos próprios sonhos. Então nós nascemos obrigatoriamente para sermos felizes, para realizarmos nossos sonhos. Porém, estamos aprendendo. Somos criancinhas na vida. Somos crianças na vida. Bebês universais. Bebês aprendendo a brincar de criar. Bebês aprendendo a brincar de criar. Somos criancinhas aprendendo a criar a nossa própria vida. Então, nós estamos aprendendo a criar a nossa própria vida. A gente está aprendendo a criar a vida. A gente está aprendendo a criar nossos sonhos. A realizar nossos sonhos, a materializar nossos sonhos. Então é um aprendizado. E ninguém nasce sabendo, propositalmente. Porque se nascer sabendo, qual era a graça? Para que nascer? Já sabe para que vai aprender? Não. Então a gente nasce sem saber. E vai aprendendo como? Vivendo e aprendendo. Vivendo, experimentando, acertando, errando, chorando, dando risada, vivendo coisa positiva, negativa, amor, dor, tudo isso assim. O aprendizado vem com a dualidade, todos os caminhos, porque tudo é aprendizado. Na verdade, tudo é aprendizado. A dualidade, na verdade, é uma unidade. Só existe uma coisa, aprendizado. Independente se está conseguindo ou não, que a gente chama de acerto de erro. Independente de se você está rindo ou chorando, se você está aprendendo. Então, a vida, na verdade, é uma coisa única. E que a dualidade só impulsiona e traz mais clareza das coisas. Ela serve para trazer clareza. Discernimento. Aprendizado, sabedoria. É uma espécie de catalisadora. A dualidade, na minha opinião, é um catalisador de aprendizados. Né? Mas o que para mim existe só é a unicidade. É o uno, é a unidade das coisas. Então, a gente nasce para aprender a criar as coisas. A gente está aprendendo. Tudo é aprendizado, tudo é positivo, tudo é aprendizado, tudo é criação. E os nossos resultados são frutos disso. Né? Mas a gente nasceu para aprender realmente a criar a nossa própria vida. Mas nascemos para realizar a nossa própria vida e nossos sonhos. Né? E o que acontece? A gente nasceu para isso, para realizar nossos próprios sonhos. Só que se a gente se anula, a gente frustra a nossa vida. E aí a gente não realiza nossos sonhos. E aí a gente fica frustrado. Agora, a partir do momento que a gente começa a se valorizar e começa a se amar, amar aos outros como a si mesmo, e a gente já faz tudo para todo mundo ser feliz, e a gente começa a aprender
a se amar, a se valorizar, a se respeitar e começa a se proporcionar as coisas. Então, quando a gente começa a se perceber como ser individual e a nossa própria individualidade, quando a gente começa a se amar, a se respeitar, a gente começa a se enxergar como ser individual, a gente percebe que a gente precisa alimentar o nosso ser, expressar o nosso ser e manifestar nossos desejos pessoais em primeiro lugar e também aos outros que a gente ama, né? Então a gente começa a se enxergar a nossa própria individualidade, enxergar a gente como um próprio ser que existe e que primeiro precisa ser preenchido primeiramente, individualmente, e em paralelo vai se preencher os outros também. Mas isso é um aprendizado, né? Então, com o passar do tempo, no processo de amor próprio, onde a gente só enxerga os outros e não se enxerga, a gente faz tudo para todo mundo e não se enxerga. Mas com o passar do tempo nessa história do amor próprio, uma hora você enxerga os outros, você ama todo mundo, e não se ama. Mas uma hora você começa a olhar para você e fala assim, pera, eu existo. E você começa a se olhar, e você começa a se amar e falar, pera, eu existo, primeiro preciso me preencher em primeiro lugar. E você começa a se preencher, e aí você começa a se amar. E aí você começa a se proporcionar tudo que você quer. Você começa a se dar as coisas que você quer. Você começa a comprar o que você quer para você. A realizar as coisas que você tem vontade de realizar para você. Estar com quem você der para você. Realizar. Estar com quem você quer estar para você. Então você começa a se preencher e também preencher aos seus próximos, às pessoas que você ama. Seus familiares, seus amigos, seus conhecidos, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, as outras pessoas, a humanidade. Então, nesse ponto de amor, você ama o próximo como a si mesmo. Porque você começa a olhar a si mesmo. E começa a se amar. E começa a se preencher em primeiro lugar. E começa a ver que você precisa estar preenchido em primeiro lugar para você estar bem, estar pleno. E aí depois você também estende isso para as pessoas que você ama. E continua amando os outros. Não é para você amar a si mesmo e esquecer de todo mundo. E anular todo mundo. Isso não é amor próprio, isso é egoísmo, né? Porque você olha para você, mas você também tem que olhar para o outro. Então não funciona você olhar para você e não olhar para o outro. Então você começa a olhar para você e ver que você existe, e ver que você merece estar vivendo e tudo e realizando tudo que você tem vontade de realizar pessoalmente como individualidade, como ser